Anjos, hoje já estou gravando, então, hoje é dia 24 de setembro, a gente vai concluir o capítulo dos árabes com fé no Pai. Estamos na parte 3.9.3, na versão digital do livro de vocês, e no livro impresso é a página 200, certo? Acho que é a última página do capítulo. Alguns pontos que eu quero destacar sobre os árabes e por que eles têm alguma importância quando a gente fala sobre o Ocidente, não apenas por conta dos conflitos recentes, porque a gente vê esses conflitos e nós precisamos entender a causa deles, então precisamos compreender todo o processo de construção, até mesmo para fugir um pouco daqueles conceitos pré-concebidos pela sociedade, né, de perseguição a essa comunidade, mas também porque os árabes, eles ficaram muito conhecidos por conta do comércio, né? Por conta de trazer itens da Ásia para a Europa e da Europa para a Ásia, por fazer essa troca, especialmente na Idade Média. É por conta desse comércio com essa galera que a Itália vai crescer tanto, que vai ter o Renascimento, né? E por esse domínio do comércio entre árabes e italianos, que vão ter as grandes navegações, e que a partir das grandes navegações vai ter a descoberta do nosso país, do nosso continente, pelos europeus que não sabiam que a gente existia. Então tá tudo muito interligado, né? Mas essa migração, esse ir e vir, fez com que algumas coisas se promovessem, como as técnicas de navegação e os seus instrumentos, a bússola, o astrolabe, né? Que chegou até os europeus por conta deles. A questão da medicina, né? A questão tanto da descoberta de curas e tratamentos para algumas doenças, como também para antídotos de veneno. O livro de vocês fala muito sobre essa questão. Se vocês... não sei se vocês gostam, mas tem um filme que chama O Físico. Ele tem 2 nomes. No Netflix, se não me engano, é O Físico. Deixa eu ver aqui. O Físico, mas tem a versão O Médico também, que é o mesmo filme, só tem 2 nomes. Eu não sei por que raios tem 2 nomes. Esse filme, ele traz justamente essa busca por tratamentos de um personagem que é europeu, e aí ele vai e começa a conviver com várias comunidades, os árabes, os judeus, para poder aprender tratamentos diferentes que cada um tinha com relação a doenças, né? Porque os tabus que tinha na Igreja Católica era muito diferente do resto do mundo, né? Então, quem não era católico não fazia sentido seguir aqueles tabus. Então, ele sai aí vendo essas concepções, é bem interessante. Quem gosta de filme, é um filme legal. Outra questão foi o avanço da matemática. Graças aos árabes, o número 0, né? Eles criaram o número 0 e trouxeram para nós os símbolos matemáticos da Índia, né? Que ficou até com o nome de... Peraí só um pouco. De Indo-Árabe. Nossa, tá. De Indo-Árabe, por conta disso. Eles aprenderam aquilo ali. E por que isso é tão inovador, gente? Porque vocês já viram como é que escrevem alguns números em número romano? É imenso. Imagina fazer uma conta com aquilo ali, cara. Na moral. Imagina você fazer uma conta de, sei lá, Teorema de Pitágoras com números romanos. Teorema de Pitágoras é fácil, eu queria falar outra fórmula que eu não lembrei. Bhaskara. Imagina Bhaskara com números romanos. Você ter que fazer lá ao quadrado, depois a raiz, depois dividir, depois vai dar um número negativo, um número positivo. Tipo, com número romano. Baita trampo. Então, quando chegou esses 10 dígitos que a gente tem, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9... mudou tudo, porque nós podemos fazer uma infinidade de números com esses 10, né? O 0, a invenção do 0, gente, foi tipo um divisor de águas. Parece besteira, mas não é, né? Para quem não sabe, as redes, isso aqui que a gente está usando agora, né? Usam códigos de 0 e de 1. Só 0 e 1, né? Então... isso mudou muito a maneira de fazer contas, matemática e também de lidar com tecnologias. Então, é graças a esse conhecimento árabe que a gente tem, e a difusão, né? Porque eles criaram o 0, mas
os outros números eles trouxeram da Índia e espalhou, né? Espalharam esses números. Então, a álgebra, a matemática, a trigonometria devem demais aos árabes. Sim, é com eles que vocês têm que brigar. Na química, eles descobriram e popularizaram alguns elementos químicos, trouxeram combinações químicas da China para a Europa, como, por exemplo, a pólvora, né? Nas artes também, alguns filósofos se dedicaram ali à criação de obras científicas e também de ficção, né? Enfim, graças a tudo isso, gente, que eles conheceram no Ocidente e no Oriente, dinamizou muita coisa que a gente tem hoje, né? A gente acaba banalizando um pouco, mas muita coisa do que a gente tem hoje, a gente tem por conta dos árabes terem difundido, tá? No livro de vocês, na história da história, deixa eu compartilhar minha tela. Estão vendo aí? Fala um pouquinho das Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites é um compilado de histórias árabes que... Como que eu vou explicar isso sem ficar muito confuso? Se ficar confuso, vocês me explicam, tá? Mas é um compilado de histórias árabes dentro de uma história. Deu para entender? É uma história ali que está contando essas outras histórias árabes. Então tem a personagem, que é a Sherazade, e a Sherazade, ela narra histórias árabes para um sultão para que ela não fosse assassinada, né? E aí o que acontece? Existem várias explicações para o surgimento dessa história da Sherazade. Inclusive, no livro fala aqui, ó, que acredita-se que beduínos aprisionados usavam da mesma tática, contar histórias que se conectavam até o dia seguinte para salvar suas vidas, né? É bem interessante, porque a história da Sherazade e das Mil e Uma Noites é uma história muito massa, né? Que conta lá eram dois irmãos, e aí eles dividem ali o reino, um fica num lado, outro no outro, e aí chega um grão-vizir para chamar esse mais afastado para ir visitar o irmão. Aí ele tá indo quando ele decide, não, vou rapidinho voltar para dar um beijo na minha esposa para me despedir. Chega lá, pega ela com outra pessoa, com outro cara. E aí ele manda matar e tal. Não sei se vocês conhecem a história. Vocês conhecem a história? Não? Eu não. Não. Então, e aí manda matar essa mulher. Conta pra gente aí. Tá, então deixa eu pausar aqui. Então chega esse sultão, né? E aí ele pega a sua esposa traindo, manda matar essa esposa e vai visitar o irmão e tal, todo triste, enfim. E aí ele fica dias ali visitando o irmão e sempre muito triste, não quer contar pro irmão o que está acontecendo e tal. E aí um dia, esse irmão dele planeja fazer uma caçada, né? E ele não quer ir. O que está visitando, que matou a esposa, disse, não vou, não tô no clima e tal. E aí o irmão vai sozinho. E quando ele tá em casa, ele vê que a esposa do irmão, a cunhada dele, faz a mesma coisa, tá traindo também o irmão dele. E aí ele pensa, todas as mulheres, então, elas traem, porque não é possível, né? E ele conta pro irmão, e aí eles matam a mulher de novo, e aí esse sultão, esse último que tinha ido caçar e tal, ele decide que todas as mulheres traem, que ele não ia mais sofrer. Então, todo dia ele ia casar com uma mulher, ter a noite de núpcias com ela, e no outro dia de manhã ia mandar matar essa mulher. E aí começa uma loucura. Nossa, que cara legal. Cara gentil, né? Começa uma doideira, assim, e aí tinha uma mulher chamada Sherazade, e ela era filha do grão-vizir, assim, do cara mais próximo do sultão. E aí ela era muito inteligente. Ela fala pro pai, olha, pai, chega dessa loucura aí dele matar esse tanto de mulheres, me casa com ele, pode me casar com ele que eu tenho um plano. E o pai fica desesperado. Não, minha filha, você sabe o que acontece, quantas mulheres ele já matou no dia seguinte e tal. Aí ela, não, pode me casar que eu tenho uma estratégia. Aí casa essa filha, essa Sherazade, com o sultão. Quando eles casam, ela vai lá e combina com a irmã. Fala, olha, nós vamos fazer um combinado. Todo dia, quando tiver assim, no meio da madrugada, você vai me acordar e vai pedir para eu te contar uma história, daquelas histórias que eu sempre contava e tal. E aí você vai fazer isso sempre que der. Aí, beleza. Chegou no primeiro dia, ela casou.
Aí a irmã foi lá e, Sherazade, me conta aquelas histórias que só você sabe contar, porque pode ser a última vez e tal. E aí a Sherazade pede permissão para o sultão permite. Aí ela vai lá e começa a contar a história. E aí amanhece e ela não termina a história, ela conecta, né? E aí quando ele vai mandar vir alguém para matar a Sherazade, ela fala assim, nossa, é uma pena, porque a história começa a ficar boa agora. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Aí o sultão fala, não, então deixa ela viver que eu quero ouvir o final da história. Aí no outro dia a mesma coisa, ela tá contando, a irmã vai lá, chama ela no meio da madrugada, e ela começa a contar a história, aí o sol amanhece, aí ela fala, nossa, que pena, agora é que eu ia chegar na parte boa da história. E aí, tipo, e ela era uma mulher muito inteligente, que tinha lido Não era mais fácil só matar o cara? que tinha lido muitas obras e tal. E aí, o que acontece? O sultão vai deixando ela viva por 1001 noites. Durante 1001 noites, ela tá contando histórias. Até que chega um momento que ele fala, nossa, imagina, gente, 1001 noites são o quê? 3 anos, mais ou menos? Mais? Não, dá aí uns 3 anos, né? Aí ele fala, olha, as suas histórias me curaram. Eu era uma pessoa rancorosa, vingativa, mas você conseguiu me curar. Eu não quero matar mais ninguém e tal. E aí ele fica casado com a Sherazade, né, no final da história. Mas é bem interessante porque são muitas histórias com muitas e muitas... Imagina a imaginação dela para contar essas histórias, né? Tipo, mas no livro deixa claro que ela era uma leitora assídua, ela lia muito inteligente. Sim. Entre as histórias das 1001 Noites estão a história do Aladim, do Alibaba e os 40 Ladrões, né? Então essas histórias elas estavam sempre meio conectadas, ela nunca concluía a história. Né? Fez filme, fez série e nunca acreditou. A história começou com um livro que são 3 volumes, né? Hoje eles conseguiram juntar mais histórias árabes, eu acho que ele tem 8 volumes. A história. Prof, eu vou só buscar o meu carregador e tomar água e já volto, tá? Mas vou levar o celular só pra desligar a câmera. Beleza. Gente, e essa história ela é muito importante porque ela traz muitos aspectos da cultura árabe, tanto pós o islamismo quanto antes do islamismo, sabe? É bem fascinante. E aí o livro, ele fala assim, ó, falamos anteriormente do conceito de tradição e associação com narrativa histórica, o tecer a história. A metáfora do conto das 1001 Noites de Sherazade é um dos melhores exemplos de como se funda a teia da tradição da qual é feita a memória. Podemos afirmar que Sherazade foi uma historiadora? Não. Por quê? Porque era ficção, né? As narrativas delas tinham tradições, costumes do povo, mas não existia qualquer preocupação em pautar suas histórias à realidade, né? Ou descrever a sociedade ou algo assim. Então, não, ela poderia ser considerada uma autora, algo assim, né? Mas historiadora não. E depois pergunta se ao afirmar que suas narrativas são fundadas na teia de tradição, por que suas narrativas são históricas? Elas são históricas porque elas têm elementos representativos, né? Elas representam uma cultura e um tempo de uma sociedade. Então, por isso ela pode ser interpretada como um documento. Então, um historiador pode pegar lá a história da Sherazade e descrever, e falar, né? Sobre aspectos daquela sociedade.